Isso mesmo. E agora a gente vai falar da prisão muito importante que aconteceu nesse final de semana de 3 pessoas suspeitas de participação na morte do coroinha Jefferson Brito, de 14 anos, que teria sido assassinado por causa de uma falha na sobrancelha. Um detalhe que os jovens costumam fazer na sobrancelha. Quem está ao vivo para trazer todas as informações a respeito dessas prisões é a cremosa, nossa repórter Mara Rodrigues, já aqui na tela do Cidade 90. Boa tarde, Mara. Explica para a gente a apuração da polícia em torno da elucidação desse crime. Boa tarde, José Filho. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. Eu preciso falar um pouco baixinho porque existem outras equipes de reportagem aqui. Ao meu lado estão os representantes, as pessoas responsáveis por essas importantes prisões. Ao todo, são 3 prisões que aconteceram na última sexta-feira. A primeira delas, a gente já noticiou, é do Robson Vasconcelos, de 18 anos de idade. Ele que, inclusive, confessou o crime, confessou pelo menos a parte das agressões. Eu vou conversar com a Tenente-Coronel Fátima, que vai falar primeiro para a gente sobre a prisão do Robson. Quer dizer, foi um trabalho realizado primeiro pela Polícia Militar, que conseguiu localizar o Robson em uma barraca de praia na Vila do Mar? Isso mesmo. A Polícia Militar do Ceará, após tomar conhecimento do homicídio, do Jefferson, caiu em campo, em diligências, para que pudesse localizar e capturar o autor do homicídio do coroinha. Então, a partir desse momento, nós recebemos informações de onde realmente estava a localização, as vestimentas, onde foi possível que a Polícia Militar identificar e efetuar a prisão do Robson Vasconcelos, que confessou que foi o autor do homicídio do Jefferson, do coroinha. Agora, o que chama a atenção foi o fato do Robson ter confessado que participou das agressões, mas ele disse que o Jefferson, coroinha, ele teria assaltado uma jovem ali na comunidade. Essa informação ela não procede. Isso foi o que ele falou no momento em que ele foi preso. Ele alegou que o Jefferson havia furtado, tomado o celular de uma moça lá na localidade Vila do Mar. E aí ele viu e foi lá e teve essa confusão, esse atrito com o Jefferson, e onde ele efetuou várias pauladas, como ele diz, efetuou várias agressões e que confessou ser o autor do homicídio. Agora, depois do trabalho realizado pela Polícia Militar, a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já estava investigando e realizou mais 2 prisões sobre o caso do coroinha Jefferson. Os 2 presos, eles foram identificados como David Hugo Bezerra da Silva, que já responde por tráfico e porte de arma, e ele é conhecido como Dedê. E o José Jorge de Souza Oliveira, de 26 anos, com 3 procedimentos por tráfico de drogas e uso de entorpecentes. Agora, o que chama a atenção, vejam bem, o crime aconteceu no dia 18 de agosto, sendo que no dia 17, esses 2 eles foram capturados por tráfico de drogas, foram conduzidos para o 7º Distrito Policial, participaram por uma audiência de custódia e foram liberados. Exatamente. Agora eu vou conversar com o delegado responsável aqui pelo DHPP. Ele, na verdade, é diretor adjunto do DH, delegado Rodrigo Jataí. O que é que a polícia pode falar a respeito dessa situação? Quer dizer, eles já haviam cometido um crime um dia antes, mas foram soltos sob a questão da tornozeleira eletrônica, Passaram por uma audiência de custódia. Boa tarde a todos. A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no dia 18 de agosto, tomou ciência da morte do adolescente Jefferson e, a partir daí, iniciaram diligências com o intuito de capturar os indivíduos envolvidos nessa prática delituosa. Na última sexta-feira, uma ação integrada com a Polícia Militar, a Polícia Civil conseguiu prender os indivíduos David Hugo e José Jorge. Eles são apontados pela investigação com o envolvimento na morte do Jefferson. Em relação a esse fato de eles serem presos e liberados, isso fica a cargo já do Poder Judiciário, que foge da alçada aqui da Polícia Civil.
Agora, a respeito da motivação, delegado, o Jefferson, ele tinha a questão dos 3 risquinhos na sobrancelha. Ele, por morar em uma comunidade, ali na Barra do Ceará, ele convivia com pessoas ali que são integrantes de uma facção, e ele teria respondido ao membro de uma facção rival. Isso teria, de certa forma, motivado o crime? Sim, de acordo com os autores, a morte da vítima se deu principalmente pelo fato de ele pertencer a uma organização criminosa rival. Ele morava numa área de uma facção e ele foi morto em uma outra área de uma facção rival. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o diretor adjunto aqui do DHPP, delegado Rodrigo Jataí, e também com a assessora de comunicação da Polícia Civil, Tenente Coronel. Põe a Mara na tela da Polícia aqui, por Militar, favor. perdão, Tenente Coronel Fátima de Paula. E olha só, Mara, foi uma sexta-feira bastante movimentada para as autoridades policiais, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil, e chama a atenção o fato dos 2 que foram presos depois do Robson, eles terem sido soltos em virtude de uma audiência de custódia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mara, eu quero que você faça uma pergunta ao delegado, por favor, que não ficou claro aqui pra gente. Nós identificamos vários absurdos nessa história. Primeiro, homens que querem fazer justiça como se eles fossem o dono da vida de outras pessoas. Só interrompendo um pouquinho, porque eu não estou te escutando bem. Tá, a Mara tá com dificuldade de me ouvir, mas eu queria esclarecer aqui, O delegado Mara. falou há pouco, Mara, que o Coroinha ele faria parte de uma facção criminosa rival. Isso se confirma ou ele apenas se confundiu na hora da entrevista? Daqui a pouco a gente volta com a Mara para esclarecer esse assunto, porque realmente para a gente aqui não ficou claro se a informação repassada pelo delegado foi equivocada ou se realmente o adolescente faria parte de uma facção criminosa. Daqui a pouco vou pedir à produção, por favor, para falar com a Mara e questionar isso ao delegado para a gente chamá-la novamente aqui e saber em detalhes se essa informação dita pelo delegado procede, se realmente o adolescente fazia parte de uma facção ou se ele se confundiu ao relatar a questão da sobrancelha. Até mesmo porque ao longo da semana o caso foi muito repercutido e todas as informações que se tinha é que ele não faria parte de facção alguma. Exato. E agora, na hora da entrevista, o delegado relatou o contrário. A gente quer só tirar essa dúvida para esclarecer para o público que está nos assistindo e também para as pessoas interessadas, né, na elucidação desse caso, essa história da maneira